Mais uma vez aqui trazendo os números em tela para a análise do Américo, destacando essa recente pesquisa divulgada ontem pela Reuters Ipsos, destacando uma margem favorável a Kamala Harris. Porém, Américo, que a gente vê uma disputa muito acirrada, que é justamente o retrato que a gente já trazia. Uma sociedade polarizada nos Estados Unidos e o tamanho do desafio que Kamala Harris tem pela frente. Sem dúvida, Carol, uma sociedade muito polarizada, muito dividida. E essa pesquisa da Reuters Ipsos, a primeira pesquisa, no final das contas, que foi realizada logo depois do presidente Biden desistir da candidatura, ainda não consegue captar tudo o que está acontecendo na política americana. Muito rápido isso. Então, os democratas certamente vão usar essa pesquisa, vão comemorar muito essa pesquisa, vão tentar usar essa pesquisa para mobilizar o seu eleitorado, que tem uma missão nessa campanha: convencer indecisos a votarem para Kamala Harris, assim como os eleitores do Trump têm essa mesma missão. O momento, aparentemente, parece ser realmente da Kamala Harris, mas é preciso levar em consideração vários pontos aqui com relação a essa pesquisa. Primeiro, é a primeira pesquisa. Você precisa de um certo tempo para o eleitorado entender exatamente tudo o que está acontecendo. Nós tivemos uma semana absolutamente excepcional na política americana. Um atentado contra a vida de um ex-presidente, atual candidato à presidência da República, que felizmente saiu praticamente ileso, o ex-presidente Donald Trump. A questão da desistência da candidatura do Joe Biden na presidência da República e o que parece ser a confirmação da Kamala Harris como a candidata do Partido Democrata. Não aparece nenhum outro nome para tentar disputar com ela. O eleitorado ainda está processando todas essas informações e todas as narrativas que estão sendo construídas ao redor disso. Além disso, existe um outro ponto muito importante que a gente precisa sempre lembrar, né, Carol? Nos Estados Unidos, os presidentes não são eleitos pelo voto direto. Eles são eleitos por um colégio eleitoral. Cada estado faz as suas eleições. O vencedor, na maioria desses estados, recebe todos os delegados daquele estado que vão votar no colégio eleitoral. Tem alguns estados que é proporcional o número de votos que cada candidato recebeu. Mas é por isso que as disputas em cada estado são tão importantes. E existem aqueles estados pêndulo. Essas pesquisas não detalham ainda como Kamala Harris e o Donald Trump estão performando nesses estados que vão, no final das contas, decidir as eleições. São 6 ou 7 estados. Carolina do Norte, onde o ex-presidente Trump vai falar hoje, pode vir a ser um desses estados pêndulo. Ele é mais republicano, mas pode virar. Existem 3 estados do chamado paredão azul, que eram estados tradicionais que votavam pelos democratas, que hoje são estados pêndulo. Michigan, Pensilvânia e Wisconsin são muito importantes para qualquer aspiração de qualquer candidato democrata. Então as pesquisas indicam e não surpreendem, porque obviamente a Kamala Harris é que está na crista da onda nesse momento, que está aparecendo na mídia, nas redes sociais com muita frequência, porque ela acabou de estar sendo ungida aí pelo Partido Democrata para substituir o Biden. Então não é uma surpresa, não é um indicativo que deve ser considerado como definitivo ou como muito claro, e nós precisamos saber qual vai ser o desempenho desses estados. Então, é uma informação que vai ser usada muito, festejada muito pelos democratas, mas não é um indicativo ainda real. É uma disputa que vai ser muito, muito, muito dura, Carol. É uma margem pequena que a gente acompanha nesse momento, matematicamente empatados dentro da margem de erro, né, Américo? Segundo esse levantamento feito depois da desistência de Joe Biden. E o que chama a atenção, Américo, quando a gente traz, por exemplo, o retrato de 2020, é que Joe Biden, ele vence Donald Trump com o apoio de uma fatia do eleitorado significativo. Estamos falando aqui de negros, de jovens, de mulheres. E essa fatia do eleitorado, segundo as pesquisas que mostravam Joe Biden como o até então candidato à reeleição, essas pesquisas mostravam que essa fatia do eleitorado não tinha mais dado o seu apoio a Joe Biden. Kamala Harris tem o poder de reconquistá-los? Potencialmente tem. Ela é mais popular e essas pesquisas já apontavam, inclusive antes da desistência do Biden, que ela performava muito melhor, especialmente com mulheres
especialmente as mulheres que vivem no subúrbio americano, com o eleitorado negro. Ela, que se eventualmente for eleita, vai entrar para a história como a primeira mulher negra, ainda com origem asiática, porque a mãe dela era indiana, o pai é jamaicano, então ela entraria para a escola, performa muito bem com esse eleitorado negro e especificamente também com os mais jovens. E entre os mais jovens, ela performa muito melhor que o Joe Biden naquele grupo que contesta a guerra na faixa de Gaza. Eles ficaram muito, estudantes, a gente viu muitas manifestações, eles ficaram muito irritados com o presidente Joe Biden, que sempre foi um grande aliado de Israel, que deu praticamente carta branca no início da guerra para as ações das forças de defesa de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza. E eles criticaram muito, especialmente, o alto número de mortes entre os civis. Esse grupo definitivamente apoia muito mais a Kamala Harris do que o Biden, mas, de novo, essa vai ser uma eleição decidida por margens muito pequenas. Nós estamos falando de poucos milhares de votos que vão resolver a eleição em alguns estados. Então, precisa ver se eles vão conseguir mobilizar esses grupos de tal forma que eles revertam eventuais resultados onde o Trump tem favoritismo. Mas vamos falar, é uma eleição num país de cerca de 300 milhões de pessoas e vai ser decidido em poucos estados por uma margem de 10 mil votos em alguns casos. Por isso, a importância de se mobilizar o eleitorado. E essa é a grande vantagem da Kamala Harris em comparação ao Biden, porque ela tem muito mais energia. A gente viu que ela conseguiu mobilizar, acordar o partido, recebeu já em 2 dias mais do que o número suficiente de delegados para confirmar o nome dela na convenção do Partido Democrata em agosto, recebeu mais de 100 milhões de dólares já. 62% das pessoas que doaram eram pessoas que fizeram a primeira doação nessa campanha, pessoas que estavam insatisfeitas com o Biden e queriam uma novidade. Então, ela vai tentar usar isso. Só que o Trump também tem uma máquina eleitoral muito forte, é um candidato muito conhecido, tem uma base muito consolidada que também vai tentar trabalhar para reverter votos dos candidatos, dos eleitores independentes e indecisos. Obrigada, Américo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, inclusive trazendo um pouco da expectativa para o pronunciamento hoje de Donald Trump. Ele vai participar de um comício, o primeiro comício que ele vai participar desde que Joe Biden desistiu da corrida pela Casa Branca. Também temos as declarações de Kamala Harris, também participando de mais um compromisso dessa campanha. E temos o pronunciamento de Joe Biden marcado para 9 horas da noite. Claro que você vai acompanhar aqui conosco na CNN Brasil.